Então, vamos lá. Alguns exemplos relacionados a isso, tá? Vamos começar com uma molécula diatômica. Por exemplo, se eu falar do ácido clorídrico, HCl, ou cloreto de hidrogênio, como é que é a geometria dessa molécula? Bom, eu tenho um átomo de hidrogênio, que tem um elétron de valência, ligado a um átomo de cloro, que tem 7 elétrons de valência. Eles fazem uma ligação simples. Eu tenho uma molécula com 2 átomos. Se eu tenho uma molécula com 2 átomos, a fórmula estrutural dela vai ser assim, ó, H-Cl. E a geometria dessa molécula será linear. Eu estou passando mais rápido na parte das fórmulas eletrônica e estrutural, porque esse é um assunto que vocês já viram, acabaram de aprender. Mas se for Lucas, e se for, por exemplo, o gás oxigênio, que tem 2 átomos de oxigênio? Não tem problema. Ó, oxigênio tem 6 elétrons de valência. O outro oxigênio também tem 6 elétrons de valência. Faça a primeira ligação. Oxigênio que tinha 6 fica com 7. Faça a segunda ligação. Oxigênios que estavam com 7 agora ficam com 8. Tenho 2 pares de elétrons compartilhados. Então, eu tenho uma ligação dupla entre esses 2 átomos de oxigênio. Se eu tenho 2 átomos, independentemente de como é a ligação entre eles, a geometria vai ser linear. Note que eu não precisava nem ter feito a fórmula eletrônica estrutural, mas estou fazendo aqui para você rever esse conteúdo e ele ficar fresquinho na sua cabeça. Beleza. Um próximo exemplo agora vai ser o CO2. O CO2 é o dióxido de carbono. Tem um carboninho no centro, tá? Tem um carboninho no centro. O carbono tem 4 elétrons de valência, tá? E esse CO2 está ligado a 2 átomos de oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons de valência. Vamos lá, ó, fazer um por um. O oxigênio estava com 6. Faz uma ligação simples com o carbono, depois faz mais uma outra ligação. O oxigênio que estava com 6 ficou com 8. O oxigênio está completo, mas o carbono ainda não. O carbono estava com 4, agora está com 6. O outro oxigênio estava com 6, fica com 7. Ficou com 7, agora fica com 8. Carbono que tinha 4, agora está com 8 elétrons de valência, porque ele compartilhou 4 elétrons com os átomos de oxigênio. Note que ao redor do carbono, preste bem atenção nesse raciocínio, ao redor do carbono eu tenho uma ligação dupla e tenho uma outra ligação dupla. Isso aqui, ó, é uma nuvem. Isso aqui, ó, é outra nuvem. Então, ao redor do átomo central, eu tenho 2 nuvens eletrônicas. 2 nuvens eletrônicas, ó, 2 nuvens eletrônicas que vão ficar o mais distante possível entre si. O ângulo entre elas será de 180 graus. Então, na moléculazinha do CO2, eu tenho um carbono no meio, que faz dupla com um oxigênio e dupla com outro oxigênio. Essa é a fórmula estrutural já considerando a geometria. Note que o ângulo da ligação aqui, ó, será de 180 graus. A geometria aqui é linear, tá bom? A geometria é linear. De novo, eu tenho 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Cada uma dessas nuvens é uma ligação dupla e elas vão ficar o mais distante possível entre si, ok? Geometria linear. Ok, nós vamos continuar o nosso raciocínio, beleza? E eu vou fazer um exemplo agora, ó, que é o SO3. O SO3, que é o trióxido de enxofre, tá? É um gás de efeito que provoca chuva ácida, né? É um gás que provoca chuva ácida. Ele é liberado na queima, tá? De combustíveis fósseis. E aí, quando o dióxido de enxofre sai do escapamento, ele reage com o oxigênio do ar e produz esse gás. Esse gás, na hora que reage com a água, ou com o vapor de água presente na atmosfera, ele produz ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico destrói as plantações, destrói os monumentos, as construções, enfim, causa uma série de danos na vegetação, na fauna, tá? Na vida aquática, porque diminui o pH das águas, enfim, causa uma série de transtornos. Destrói também monumentos, tá bom? Monumentos, por exemplo, feitos de calcário, também são destruídos nesse processo. Beleza? Então vamos lá, ó. O que eu tenho? Eu tenho um átomozinho de enxofre, tá? No centro, que está ligado a 3 átomos de oxigênio.
O enxofre tem 6 elétrons de valência. Cada oxigênio também tem 6 elétrons de valência, ok? Cada oxigênio também tem 6 elétrons de valência. E aí, como é que vai ser a fórmula estrutural já considerando a geometria? Vamos lá, ó. Enxofre tem 6 elétrons de valência. Ele precisa fazer 2 ligações para ficar com 8. Então, ó, ele vai fazer uma ligação simples, tá? Vai fazer uma ligação simples com o oxigênio, vai ficar com 7, não vai resolver o problema dele. Vai lá e vai compartilhar outro par de elétrons com oxigênio, tá? E aí, portanto, fez uma ligação dupla, ok? O oxigênio estava com 6, ficou com 8, o enxofre estava com 6, ficou com 8. Ambos estão com problemas resolvidos, mas o oxigênio da direita e o oxigênio da esquerda está com 6 elétrons ainda, não se ligou. A única forma de um oxigênio que já está com 8 elétrons de valência se ligar a ele é fazendo um compartilhamento unilateral. Ele vai compartilhar esse par de elétrons com oxigênio, mas de forma unilateral. Aqui eu digo que ele fez uma ligação covalente coordenada, ou uma ligação dativa. Do lado de cá, ó, a mesma coisa vai acontecer. Ele vai fazer uma ligação covalente coordenada ou uma dativa. E aí vai completar os 2 oxigênios por dativa, tá bom? Bom, independente de se é uma ligação simples, uma ligação dupla, se é uma ligação dativa, note que ao redor do átomo central, que é o enxofre, eu tenho uma nuvem, eu tenho 2 nuvens, eu tenho 3 nuvens eletrônicas. Ao redor do átomo central, eu tenho 3 nuvens eletrônicas. E essas 3 nuvens correspondem para mim, ó, também a 3 ligantes. Eu tenho 3 nuvens e 3 ligantes. Como eu tenho 3 nuvens e 3 ligantes, lá naquela tabelinha, nós aprendemos que com 3 nuvens e 3 ligantes, a geometria tem que ser trigonal plana. Então, como é que fica a fórmula estrutural já considerando a geometria? Ó, eu tenho um enxofrezinho no meio, que está ligado com 2 átomos de oxigênio, tá? E além disso, eu tenho uma dupla com outro oxigênio. Normalmente, gente, quando vocês olharem nos livros, é isso que vai aparecer para você. Só que normalmente o pessoal costuma representar de ponta cabeça, né? Na verdade, isso aqui é invertido. Eu vou inverter aqui para não ficar estranho para vocês, se você for olhar em algum livro. Então, ó, eu tenho uma dupla com oxigênio, uma dativa de um lado, uma dativa do outro, tá? Note que essa dupla poderia estar com qualquer um desses oxigênios, vai dar na mesma coisa. Se você observar bem, ao redor do átomo central eu tenho 3 nuvens eletrônicas e 3 ligantes. Com 3 nuvens eletrônicas e 3 ligantes, a minha geometria precisa ser trigonal plana, ok? Com uma geometria trigonal plana, eu tenho 3 nuvens e 3 ligantes. Note que como todas as nuvens aqui têm a mesma ideia, são formadas por átomos iguais, teoricamente a distância entre essas nuvens aqui, ó, é de 120 graus, tá bom? Teoricamente essa distância é de 120 graus. Vamos fazer mais um exemplo agora, ó. Esse exemplo pode ser, por exemplo, o SO2. O dióxido de enxofre, que é o gás que é formado ainda dentro do motor do carro, quando o enxofre, que é uma impureza presente em um determinado combustível fóssil, é queimado na presença de oxigênio. Vamos lá, ó. O que eu tenho? Eu tenho um átomo central, que é de enxofre, e esse átomo central, que é de enxofre, está ligado a 2 oxigênios. Então vamos pensar, ó. O enxofre está ligado a 2 átomos de oxigênio. O enxofre tem 6 elétrons de valência. Cada oxigênio também tem 6 elétrons de valência. O enxofre que tinha 6 vai ficar com 7 e depois vai ficar com 8. Um oxigênio está completo. O outro oxigênio não pode se ligar normalmente ao enxofre porque o enxofre já está completo. Então o que o enxofre vai fazer? O enxofre vai ceder de certa forma. Ele vai compartilhar de forma unilateral um par de elétrons com oxigênio. Ele vai fazer aqui, ó, uma ligação dativa ou uma ligação covalente coordenada. Quando ele faz isso, gente, observa para vocês verem, ó, o oxigênio fica resolvido e o enxofre fica resolvido. Vamos contar as nuvens eletrônicas.
eu tenho uma nuvem eletrônica, eu tenho duas nuvens eletrônicas, eu tenho uma terceira nuvem eletrônica. Ao redor do átomo central, eu tenho 3 nuvens eletrônicas, mas eu tenho apenas 2 ligantes. Eu tenho apenas 2 átomos ligantes. Eu tenho apenas 2 oxigênios. Então, como eu tenho 3 nuvens e 2 ligantes, a geometria minha tem que ser uma geometria angular. Então, ó, eu tenho um átomo central, tá, que é o enxofre. Ele fez dupla com um oxigênio, fez uma dativa com outro oxigênio, e ainda a terceira nuvem minha é um par de elétrons não compartilhados, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma nuvem, uma segunda nuvem e uma terceira nuvem. Só que eu tenho apenas 2 ligantes. Qual a geometria aqui? A geometria aqui vai ser angular ou em forma de V, tá bom? Então, esse é o exemplo que eu dei para uma geometria angular com 3 nuvens e 2 ligantes. Nós vamos continuar o nosso estudo, tá bom? Nós vamos continuar o nosso estudo. E vamos agora ter um outro exemplo, que pode ser, por exemplo, o metano. O CH4 é o metano, tá? O metano é um gás que é produzido lá na decomposição anaeróbica, tá? Das bactérias, decomposição de matéria orgânica lá pelas bactérias. E esse gás é um gás inflamável, muito usado como combustível, tá? Ele está presente lá na primeira fração do petróleo, tá? O metano, ele está presente também lá na primeira fração do petróleo. Ele é um gás inflamável, muito usado como combustível. O que eu tenho lá no metano? Eu tenho um átomozinho central de carbono, tá? E ao redor desse átomo central de carbono, eu tenho 4 hidrogênios. Eu tenho 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Cada hidrogênio tem 1 elétron de valência. O carbono tem 4 elétrons de valência. O carbono que tinha 4 vai se ligar com um desses hidrogênios. Eu vou só aproximar esse hidrogênio aqui, que ele está muito distante, cara. A gente tem que ficar distante porque é quarentena, mas não tão longe assim, né? Enfim, ó, o carbono que estava com 4 fica com 5, depois fica com 6, depois fica com 7, depois fica com 8. Note que todos os hidrogênios aí estão completos. Bom, o que eu tenho então? Ao redor do átomo central eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas, tá? Tenho 4 nuvens eletrônicas. E além das 4 nuvens eletrônicas, eu tenho 4 ligantes. Eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos ligantes. Como é que vai ser a geometria da molécula, tá? Como é que vai ser a fórmula estrutural, já conhecendo a geometria da molécula? Eu vou ter um átomo centralzinho de carbono. Esse átomozinho central de carbono vai estar ligado a 1, vai estar ligado a 2, vai estar ligado lá no fundo, ó, a um outro hidrogênio. E o quarto hidrogênio vai estar aqui em cima, parecendo um tripé de microfone ou um pedestal de microfone. A parte de baixo, ó, a parte de baixo parece uma pirâmide. Se você observar bem a parte de baixo, ó, parece uma pirâmide, tá? Uma pirâmide de base triangular, tá? Note que no plano de baixo, eu tenho esses 3 hidrogênios. O topo da pirâmide é esse átomo de carbono, tá? Então eu vou ter 3 faces laterais, A minha quarta face vai ser a face de baixo, como nós já fizemos lá em cima. E a quarta nuvem vai ser esse átomo de hidrogênio que está lá em cima. Por isso que eu digo que parece muito um tripé ou um pedestal de microfone. Ó, como é que é um pedestal de microfone? Eu tenho 3 pezinhos lá embaixo, aí sobe uma haste, ok? É muito parecido com um pedestal de microfone. Beleza. Gente, com 4 nuvens e 4 ligantes, então, qual a minha geometria? A minha geometria será tetraédrica, tá bom? Como essas 4 nuvens são iguais, eu digo que o ângulo entre essas ligações é de 109 graus e 28 minutos. Eu preciso de um esforço muito grande para enxergar que isso aqui, gente, é tridimensional, tá? Vocês precisam enxergar que essa molécula é tridimensional. Parece um tripé ou um pedestal de um microfone, tá bom? Beleza. Mais um exemplo agora que nós vamos ter, tá? Nesse momento eu quero falar como exemplo a moléculazinha de amônia, tá?
A amônia é o NH3, tá? A amônia é um gás tóxico, um gás irritante, tá? Ele queima as nossas vias aéreas, tá bom? Ele é um gás muito volátil, tem um caráter básico, tá? E a amônia é formada, então, por um átomo de nitrogênio, tá? Ligado a 3 átomos de hidrogênio. O nitrogênio, que é o átomo central, tem 5 elétrons de valência. Cada hidrogênio tem 1 elétron de valência. Eu vou só aproximar esses hidrogênios. De novo, nós estamos em quarentena, mas não precisa ficar tão distantes, né? Beleza, aproximei esses hidrogênios aqui para ficar mais fácil de representar as ligações. Queridos, o hidrogênio que tinha 1 elétron, para ficar completo, precisa ter 2 elétrons de valência. Completei o hidrogênio. O nitrogênio que estava com 5 agora está com 6. Agora está com 7. Agora está com 8. Nitrogênio está completo e hidrogênios estão completos. Note que ao redor do átomo central eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens, mas apenas 3 átomos ligantes. Eu tenho 4 nuvens, mas apenas 3 átomos ligantes. Isso significa, então, o que eu tenho? Eu tenho 4 nuvens eletrônicas, mas com apenas 3 ligantes. Se aquela tabelinha que eu já expliquei está na sua cabeça, você lembra que a geometria é piramidal. Como é que é isso? Eu tenho um átomo central de nitrogênio, que está ligado a um hidrogênio, que está ligado a outro hidrogênio. O meu terceiro hidrogênio está lá no fundo, tá bom? E a quarta nuvem é um par de elétrons não compartilhados. De novo, note que eu tenho 3 ligantes e o meu quarto ligante não existe. É uma nuvem eletrônica formada por um par de elétrons não compartilhados. Então, de novo, tenho 4 nuvens e 3 ligantes. Com 4 nuvens e 3 ligantes, eu tenho só a base do pedestal de microfone, ó. Com base no desenho anterior, ó. Eu tenho só a base do pedestal de microfone. A base parece uma pirâmide. Portanto, a geometria recebe o nome de piramidal. Beleza. Note que essas 4 nuvens eletrônicas não são iguais. Isso faz com que a distância entre essas nuvens de baixo aqui, ó, não seja mais de 109 graus e 28 minutos. Eu estou informando para vocês aqui, tá? Não precisa decorar. Mas na molécula de amônia, ela é de 107 graus. Beleza? E o último exemplo que eu quero dar aqui agora é a moléculazinha de água. Quando a gente olha para a moléculazinha de água em algum desenho, em alguma estrutura, enfim, em algum lugar, a gente sempre vê assim, ó, um átomozinho grande no meio, tá? E esse átomozinho grande no meio está ligado a 2 átomos menores, tá? 2 átomos menores nas pontas, nas laterais, formando esse V aí de ponta cabeça. A pergunta é, por que os desenhos representam essa molécula de água sempre assim? É com base na geometria molecular. O que eu tenho? Eu tenho um átomo de oxigênio, tá? Vou colocar ele de preto aqui. O oxigênio tem 6 elétrons de valência, tá? E esse oxigênio está ligado a 2 hidrogênios. Na molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O oxigênio que estava com 6, agora fica com 7. Depois fica com 8 elétrons de valência. Então, o oxigênio está completo e hidrogênios que se completam com 2 elétrons estão completos também. Note que, ao redor do átomo central, que é o oxigênio, eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas, mas eu não tenho 4 ligantes. Eu tenho apenas 2 átomos ligantes. Tá? De novo, aquela tabela precisa estar na sua cabeça. Eu preciso que você decore ela, tá? Com 4 nuvens eletrônicas e apenas 2 ligantes, como é que fica a geometria da molécula, tá? Como é que fica a fórmula estrutural, já considerando a geometria? Eu tenho um átomo de oxigênio que está ligado a um hidrogênio, que está ligado a um outro hidrogênio, ok? Eu só virei um pouquinho a molécula aqui, gente. E as outras 2 nuvens são 2 pares eletrônicos não compartilhados. Note que as 4 nuvens não são iguais. Tá? Eu tenho 2 pares eletrônicos em que a repulsão entre eles é máxima, tá? Eu tenho mais um par eletrônico e uma ligação que a repulsão não é tão grande, mas ainda é grande. E eu tenho 2 pares eletrônicos que são ligantes,
tá? E esses dois pares eletrônicos que correspondem a ligações têm uma repulsão menor se comparadas às outras repulsões da molécula. Portanto, a distância aqui vai ser menor. A distância na molécula de água, eu estou te informando isso, tá? É de 104 graus e meio. 104, na verdade eu vou colocar aqui, ó, já em minutos, 104 graus e 30 minutos, ok? A distância aqui, ó, é de 104 graus, essa distância é de 104 graus e 30 minutos, beleza? Então, de novo, eu tenho um átomo central com dois ligantes, mas não para por aí. São duas nuvens com mais uma nuvem, com mais uma nuvem. Eu tenho 4 nuvens ao redor do átomo central e dessas 4 nuvens, 2 são ligantes, tá bom? Então, eu tenho aqui uma geometria que eu chamo de angular ou em forma de V. Ok? Angular ou em forma de V. Beleza. Gente, ó, note então de novo que a geometria angular nesse exemplo ela aparece com 4 nuvens e 2 ligantes. Mas nesse exemplo de cima, a geometria angular aparece com 3 nuvens, tá? E 2 ligantes. Mais uma vez eu reforço a necessidade de você decorar essa tabelinha que nós construímos, tá? Essa tabelinha que nós construímos, eu vou enviar para você em PDF também, beleza? Mas eu preciso que você decore essa tabelinha, tá bom?